pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nesse friozinho gostoso, né, de estar tudo junto aqui, né, aquecendo as nossas almas, nosso corpo de matéria, na verdade, nesse salão gostoso, que na verdade a gente olha o salão com paredes, né, simplesmente com paredes, mas existe muito além dessas paredes, né, existe uma enorme quantidade de fluidos positivos que aquecem as nossas almas nesse dia, não só frio, mas também nesse dia em que precisamos da ajuda espiritual. E quem de nós, né, meus irmãos, que não precisa da ajuda desses irmãos maravilhosos e queridos que aqui estão, que são os nossos mentores. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades. Os nossos mentores espirituais não nos abandonam, nunca estamos sozinhos. Eles sempre nos trazem para cá. Quando estamos vindo para cá por amor, muito bom. Quando não, às vezes a gente vem pela dor, mas a gente vem, acordamos, despertamos e muitas vezes ajudamos aquelas almas que precisam, né? Que estão às vezes no nosso lar, estão em nossas vidas. E hoje peço licença ao mentor da Casa de Caridade, que é o nosso irmão José de Mococa, para que iniciemos mais uma parte dos nossos trabalhos. Né? Nossos trabalhos já foram iniciados, mas mais uma parte, que são os trabalhos das palestras da casa, né? Que são as palestras e os tratamentos da casa. Gente, sem mais delongas, hoje quem vai fazer a palestra vai ser nosso irmão Valdomiro, tá? Nosso irmão Valdomiro vai falar sobre evolução em 2 mundos. Eu estou até brincando para ele, falei assim, só 2, mas que isso não, né? Só 2 mundos. Ele falou, só 2 mundos. Eu falei, tá bom, já é 2 mundos, já tá difícil. Já de um mundo já tá difícil, né, Val? Então hoje ele vai falar pra gente. Quem não conhece o Valdomiro é o nosso irmão que veio lá da Bahia, né, Valdomiro? Veio lá distante, é brincadeira, mas não é da Bahia não, mas veio distante, veio lá de Pirituba, tá? Para nos contemplar com essa palestra maravilhosa. Fica à vontade. Da Bahia fiz Fez baldeação, né? a parte do que isso se faça em nossos corações. A gente vai falar sobre comunicação. Algum deve ter visto lá no grupo, né? Mas aí o Rafa lembrou que eu já tinha falado sobre comunicação aqui. E a gente vai falar sobre um outro tema, que é evolução em 2 mundos. Para que a gente possa nos situar quanto a esse tema, passamos a fazer algumas reflexões. E isso hoje, né? Estamos na categoria de seres humanos, ou quase isso, mas tivemos lá no passado, dentro da categoria de princípio inteligente. De lá para cá, nós evoluímos, crescemos, nos melhoramos, mas com relação à parte espiritual, né? Então, em alguns momentos da nossa história, nós passamos pelo estágio mineral, né? Então, estava lá nesse princípio, no estágio mineral. E aí caminhamos mais um pouquinho, né? Através dos milênios e milênios, chegamos ao estágio vegetal. Esse já com mais um pouco de sensações, ou talvez de burilamento, ou sei lá, de agitação. Então passamos do estágio de mineral e trilhamos nesse estágio de mineral. E mais um pouco, chegamos no estágio animal. Ali, né, ficou muito mais evidente a vida, né, a sobrevivência. Mas o que é interessante é que nesses estágios que a gente faz no campo espiritual, né, do estágio do início do princípio inteligente, né, a gente vai também evoluindo as condições físicas para que esse princípio possa se desenvolver. Não é como um espírito, né, se maturar, se desenvolver, sem que ele possa ter um veículo. Esse veículo é o estágio físico, é o estágio da matéria. Essa matéria vai também evoluindo. Então, de alguma forma, evolui o espírito, evolui o princípio até chegar ao melhor, né? O princípio até chegar ao espírito, mas evolui também o campo da matéria. Saímos das condições básicas do mineral e chegamos na condição do animal. Até chegar onde nós estamos.
na condição de quase humano. E aí, nessa condição, já saímos da condição de princípio inteligente há muito tempo, e estamos na condição de espíritos. Então evoluímos, né, nessas condições de princípio inteligente até espírito no campo espiritual, e evoluímos no campo mineral até seres humanos, o qual nós nos encontramos hoje, no campo físico. Ou seja, esses dois caminham juntos. Mas onde eu quero chegar, porque isso é notório, a gente pode buscar no próprio livro Evolução dos Mundos ou em outras obras, mas onde eu quero chegar é a condição aonde nós estamos hoje. A condição é, ou a pergunta é, em que condições estamos? Quem somos nós? O Emmanuel, ele fala que o cão está para nós, em termos de distância, quanto nós estamos para a condição de anjos, em termos de distância. Ou seja, o que é que nós estamos buscando? Se nós estamos tão distante dessa condição angelical, e nós podemos comparar essa distância que nós estamos para frente com aqueles, né, com aqueles que estão no estágio um tanto quanto inferior aos nossos julgamentos, né? Em que condições nós estamos de fato? Então nós vamos dizer rapidamente, nós somos seres humanos. Correto? Somos seres humanos, somos homens e mulheres. No entanto, existem algumas situações em que nos leva a fazer reflexões do estágio em que nós estamos de fato. Porque nessa condição de seres humanos, tem alguns ensinamentos do Cristo, alguns exemplos que ele deixou, alguns indicativos que ele nos mostra, que fica muito claro, né, da onde estamos e o que deveríamos fazer. Fica muito claro. No entanto, nós nos pegamos ou nos percebemos muito distante dessa relação de seres humanos com nós mesmos. Porque nós falamos muito em humanidade, em ser humano, em ser pessoas. Mas aí quando nós vamos ver o ensinamento do Cristo, ama, perdoe, faça os outros que deveria fazer a si mesmo, nós nos perguntamos por que às vezes fica um tanto quanto difícil viver esse estágio de ser humano. Por quê? Aí a gente volta a se recorda do Paulo. Paulo diz, eu faço aquilo que eu não quero fazer. Né? Ele tem uma frase, ele olha, aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E a gente nos pergunta, caramba, que estágio é esse? Que nós nos encontramos? Por que nós estamos tão distante daquilo que eu gostaria de ser? E aí nós vamos perceber os mínimos detalhes, as coisas mais minuciosas. Quando nós olhamos uma construção, ela pronta, nós imaginamos muitas vezes que aquilo é lindo, é bonito, está pronto. Mas nós não nos recorremos como que aquela construção ela ganhou patamares de crescimento, patamares evolutivos. Como foi que se foi construir uma casa? Foi de uma vez? Uma casa foi lá, deu um bloco pronto e colocou ela no lugar? Não. Ela foi construída bloco a bloco. Mas, no entanto, o construtor não parou de construir. Ele construía bloco a bloco, dia após dia. Se esforçava
Se faça sol ou chuva, ele precisava dar continuidade à construção da tua casa. E aí, quando nós passamos por lá, tem aquele monumento pronto. Quando nós falamos disso, nós precisamos pensar na analogia da construção de uma casa e da construção da condição do ser humano. Das nossas condições como ser humano. Ou seja, se nós quisermos ser um monumento, né, pronto, tão quanto nós observamos algumas construções, precisamos fazer autoconstruções no nosso dia a dia. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos nos perceber. Precisamos fazer como fazia Francisco de Assis, não, como é ajuda, Francisco de Assis, que ele fazia um checklist quando ele chegava em casa. Santo Agostinho. Santo Agostinho chegava em casa, né, passava o dia, trabalhava, né, fazia as bondades dele, depois de um período, né, um período tanto quanto difícil da vida dele. Então, ele resolveu se melhorar. Então, ele chegava em casa e disse, poxa, o que eu fiz hoje? Eu fiz isso e isso, opa, isso aqui não ficou. Isso aqui não estava legal. Vou voltar amanhã para fazer novamente. Talvez precisamos fazer essa reflexão no nosso dia a dia, para que possamos realmente fazer essa construção desse ser humano. Porque às vezes nós nos pegamos muito distante de ser seres humanos. Nos pegamos muito distante disso. E quando nós falamos em ser seres humanos, é ser de fato aquele que acolhe o próximo. Aquele que está descrito, né, nos ensinamentos do Cristo. Aquele que ama, que perdoa. Que é tão difícil se fazer isso. Não é verdade? Não é tão difícil? Não é tão difícil amar e perdoar? Compreender? Olhar o outro como se estivesse olhando a nós mesmos no espelho? Que bom que é difícil. Porque se fosse fácil, não precisava de esforço. Se fosse fácil, não teria méritos. Se fosse fácil, não estaríamos nós aqui aprendendo um com o outro. E se é difícil, é porque nos busca o esforço. Então esse é um ponto que é muito interessante nas coisas que chamamos de difíceis. Então precisamos buscar. E aí, ainda dentro dessa fia evolutiva, porque nós estamos falando de evolução, de construção, paramos e pensamos que construir o bem não é falar uma vez só. Não é pensar, hoje, o Rafa falando na pré-eleição aqui, ele citando que nós precisamos estar na época da Casa Espírita, que a Heloísa Pires falou que tem que estar pelo menos, no mínimo, 2 vezes por semana. E é verdade. Precisamos estar com os livros, com o estudo. Nós somos o dia inteiro agente transformador de nós mesmos. Ou nós nos transformamos, ou nós nos transformamos. Se essa transformação for por esforço, da onde nós queremos ir, essa transformação estará acontecendo. Mas se essa transformação for por comodidade, por preguiça ou por outros caminhos, essa transformação também estará acontecendo. Então não há jeito. Nós vamos nos transformar de um jeito ou de outro. O que existe entre isso aí é aonde nós queremos chegar. É em que nós queremos nos transformar. Então, para isso, nós precisamos de esforços. Precisamos estar o tempo todo buscando o bem. Nós já sabemos que quando o bem está deitado, quem está de pé é o mal. É o mal. E quando o bem se levanta, o bem é sempre mais forte do que qualquer vazio. Inclusive o vazio chamado mal. Então o bem vai prevalecer. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos muito esforço para praticar o bem. Porque nós achamos que o bem é fácil e cai do céu como se fosse maná.
Não é verdade. Não é verdade. O bem precisa se esforçar para que ele possa acontecer. Precisamos nos esforçar para que possamos construir esse bem. Esse bem não vai bater na nossa porta. Esse bem é construído por nós mesmos, pelos nossos esforços, pelas nossas vontades. E aí, nós nos pegamos o seguinte: precisamos produzir o bem todos os dias, toda hora. Precisamos pensar no bem, agir no bem, vivenciar o bem. Precisamos requisitar o bem. Não há como pensar em outra coisa. E isso é real. Isso é real. Isso é verdadeiro. Quando nós nos tornamos descuidados, em qualquer lugar que estejamos, em nossas casas, na rua, no trânsito, no trabalho, o vazio nos pega desprevenido. Alguém já se pegou dando palavrão no trânsito? Brigando com o colega de trabalho? Discutindo com o familiar? Esse é o vazio. Esse é o momento que nós estamos desprevenidos. É por isso que precisamos respirar o bem o tempo inteiro. Nós precisamos evoluir. Precisamos crescer. André Luiz, em uma das suas obras, fala de uma materialização do plano espiritual. Quando ele fala de uma materialização do plano espiritual, ele quer dizer que existe um ser que não tem a forma física. Se não tem uma forma física, como nós vamos compreender? Se nós estamos tão distantes do ser angelical, tão distante, assim como de um cachorro, o cão está distante de nós, como que nós vamos compreender algo que nós nem sabemos o que é? É por isso que ele só cita. Não há nenhum tipo de destrinchamento dessa situação nas obras, porque nós não compreenderíamos. Mas se quisermos compreender algo assim, que busquemos compreender a nós mesmos. Mas para compreender a nós, como seres humanos, precisamos trabalhar e trabalhar muito. Precisamos vivenciar o bem todos os dias, em todos os momentos. E aí, nós precisamos falar no bem. Eu vou fazer uma analogia rapidamente sobre a fé evolutiva. Um casal muito bom, um casal perfeito, amoroso, resolve ter um filho. Um filho. Esse casal é o casal dos sonhos. Esse casal é perfeito. Sabe as pessoas que nós gostaríamos de sentar e conversar conosco o tempo todo? Que nos oriente, que converse com a gente. Aquelas pessoas agradáveis, é esse casal que resolveram ter um filho. No entanto, do outro lado da cidade, tem um casal. Sabe aquele tipo de casal que nós queremos distância? Aqueles que não enriquecem nada. Muito pelo contrário, é mau, grotesco, violento. É tudo de ruim que nós possamos imaginar. Mas esse casal resolveram ter 10 filhos. A pergunta é, olhando pelo lado da fia evolutiva, por quê? Logo, em 2 ou 3 gerações, teremos famílias. E nós sabemos que os nossos filhos carregam os nossos genes. É isso mesmo? Nossos genes. Os nossos genes da biologia é as nossas afinidades espirituais. Então aquilo que nós dizemos assim, olha, passou de pai para filho. O código genético, físico, biológico, são nossas afinidades espirituais. A pergunta é, 3 gerações depois, o que vai prevalecer naquele local? Aquele casal do bem, do amor, que nos orienta, que nos ajuda, ou aquele outro casal que
naturalmente pratica coisas completamente abomináveis. Quem vai prevalecer? Essa é a fé evolutiva. Sabe aquela do Darwin? Que fica o mais forte vence? Não é bem por aí. Onde eu quero chegar é que quanto mais nós falarmos do bem, quanto mais nós propagarmos o amor, quanto mais nós propagarmos o perdão, nós estamos evoluindo a nós e ao nosso meio. Precisamos fazer isso. E aí, evoluindo esse corpo, que nós não sabemos o que tem depois disso, não faço a menor ideia. Para mim, eu sou um corpo. Para mim, é ser humano. Nós estamos seres humanos. Então, para mim, é só isso. Não sei se existe outra coisa depois. Nem me interessa, até porque nem parei para entender a minha condição ainda. Eu preciso me melhorar. Eu preciso, de fato, me melhorar. Tenho muito. Olha que distância eu estou para uma condição angelical. Quando eu olho para um campo. Então, eu tenho muito o que caminhar. Eu não tenho como pensar na frente. Eu preciso viver o hoje e agora. Eu preciso trabalhar dentro de mim o hoje e agora. Eu preciso vivenciar no meu cotidiano o hoje e agora. Então, se nós quisermos, de fato, transformar este mundo, este planeta, esta cidade, a rua que moramos, ou a casa que moramos, ou melhor, se quisermos transformar a nós mesmos, precisamos urgentemente falar do bem, praticar o bem, vivenciar o bem, estudar o bem, saber o que é bem. E isso é diuturnamente, porque nós somos chamados o tempo todo às reflexões. O tempo todo nós somos chamados a refletir quanto a isso. Basta observar os nossos cotidianos, as nossas lutas, os nossos desafios. Então, o que nós precisamos é evoluir. E nós estamos no estágio agora, no estágio de buscar nos melhorar. Quem não quer saúde? Quem não busca saúde? Todos nós, não é verdade? Há cerca de 30 anos atrás, só 30 aproximadamente, minha idade. Não, um pouco mais que isso. Um pouco mais, estou com 18, um pouco mais de 18. Há cerca de 30 anos atrás, a expectativa de vida em algumas regiões do homem, quando eu falo o homem e a mulher, era de aproximadamente em torno de 50 anos. Estou certo, Rafael? Você está da área de saúde também? 30 anos, 40 anos atrás, aproximadamente isso. 50 anos. Talvez um pouco lá atrás era de 40, talvez em torno de uns 70, 80 anos atrás. A expectativa de vida, dependendo da região, era 40 anos. Exatamente. Hoje, nós temos uma expectativa de vida, dependendo da região, de 70. Ou até mais. Mas também temos outros locais da região que a expectativa de vida é muito baixa também. Mas por que isso acontece? Porque a expectativa de vida aumentou? Porque nós temos uma expectativa de vida maior? Por quê? Porque nós buscamos isso. Nós estamos trabalhando para viver mais. Nós nos preocupamos com a nossa saúde. Nós não queremos mais ficar doentes. E nós hoje aprendemos que doença não é só a saúde não é só ficar doente. Saúde engloba outras situações de bem-estar físico e mental. Então nós estamos trabalhando para isso. Por isso, nós estamos evoluindo fisicamente. Fisicamente, estamos evoluindo sim. Falta muito, mas nós estamos evoluindo. Mas a pergunta é, se já estamos evoluindo fisicamente, como está a nossa condição espiritual?
estamos evoluindo também? Será? Olhemos para os nossos lados, olhemos no espelho, olhemos para os nossos semelhantes e observemos. Estamos evoluindo espiritualmente também? Porque é necessário as duas evoluções, tanto no campo físico como no campo espiritual. Nós aqui conhecemos acerca da espiritualidade, estudamos isso, acreditamos, né? Que não é questão de acreditar, é um fato. A reencarnação é um fato, é questão de justiça divina, né? Nós sabemos disso, mas quando nós saímos, tiramos nossos pensamentos daqui e observamos, nós temos essa mesma impressão de que realmente a humanidade está evoluindo espiritualmente? Há de se refletir quanto a isso. Há de se pensar quanto a isso. Porque o melhor ensinamento que nós precisamos ter é a situação do outro. Quando nós olhamos para o nosso semelhante, quando nós olhamos para aquele que caminha conosco e nós percebemos que tem alguma coisa de errado ali, nós precisamos não ser tolos. Precisamos não ser tolos e tirar aquele exemplo como ensinamento. Se aquilo está ruim, não vou fazer aquilo comigo. Se aquilo não é bom, eu vou tentar fazer o contrário. Claro que nós vamos tentar ajudá-lo, a orientar, mas precisamos estar observando as coisas. Porque o que nós percebemos por aí fora, que embora nós estamos buscando uma evolução física no campo biológico, nós estamos deficientes no campo espiritual. Nós não compreendemos o outro, nós não olhamos para o outro, nós não respeitamos o outro. Se nós não respeitamos o outro, como que nós vamos respeitar a nós mesmos? Como? Nós percebemos que nós queremos sempre o céu para nós e o inferno para o outro. É isso que muitas vezes buscamos. Eu quero o melhor possível para mim. Mas eu não tenho tempo de fazer isso com o meu irmão. Jesus falou tanto disso, está no campo do egoísmo. Está no campo da maldade. Nós precisamos caminhar juntos. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Podemos até resolver caminhar sozinho. Eu vou para frente, vou lá. Estou na estrada com todo mundo, resolvo sair dali daquele meio, vou caminhar sozinho. Quem quiser que me acompanhe. Mas não há outro jeito. Lá na frente, eu vou ter que parar para esperar todos. Obrigatoriamente. Porque nós caminhamos juntos. Embora a maioria dos espíritos, né, sejam concebidos na Terra individualmente, né, através do ventre materno, no entanto, a caminhada evolutiva não é individual. A caminhada evolutiva não é individual. Tanto é que não é individual, que olha como todos nós estamos aqui juntos. Observemos que há milênios, nós caminhamos juntos. Estamos sempre juntos um do outro. O que nós fazemos de certo, muitas vezes, fazemos juntos. O que fazemos de errado, muitas vezes, fazemos juntos. Há muitos anos, há muitas centenas de anos, somos assim. E por que no campo da evolução nós vamos caminhar sozinhos? Não há jeito. Nascemos sozinhos, sim. No entanto, a evolução é juntos. É em grupo. Então é só uma reflexão para que nós possamos pensar o que é que nós estamos fazendo. No entanto, nós somos apenas multiplicadores. Nós, na condição que estamos aqui hoje, somos multiplicadores. Porque eu tenho certeza que todos nós já fazemos tudo isso. Nós paramos para refletir, sim, mas todos nós já fazemos tudo isso. Nós já buscamos nos melhorar. Nós paramos para refletir muitas vezes. Nós praticamos o Evangelho no lar.
ao centro espírita, talvez não 2 vezes, como diz a Heloísa, mas pelo menos uma vez por semana nós vemos aqui. Nós já fazemos isso. Mas como multiplicadores, somos agentes do amor. Somos agentes do perdão. Somos agentes da paz. Somos agentes dos bons ensinamentos. E aí fora tem um monte de irmãos nossos, sedentos a ouvir o que temos a dizer. Sedentos a ouvir as nossas orientações, as nossas experiências. E nós prontos para fazer isso. Nós prontos para assumir essa tarefa. Para fazer isso no nosso cotidiano. Que seja na nossa casa, com os nossos familiares, na rua com nossos vizinhos, no trânsito, quando nós nos fechamos, né, ou melhor, quando nos fecharem, a gente então pede desculpa. Desculpa, tá? No setor de trabalho, quando o nosso colega tentar arrastar o nosso tapete. Nós estamos prontos para levar o que Cristo nos ensinou. Só para que a gente possa encurtar um pouquinho, talvez uma orelha, um rabinho, da distância que está do cão entre nós, a condição angelical. Só para encurtar um pouquinho. Não que nós queremos ser santos ou anjos. Nossa, eu acho isso muito bárbaro, muito distante. Mas para que a gente possa ser melhores conosco mesmo. E nós podemos fazer isso aí fora. Tranquilamente nós podemos fazer isso aí fora. Então essa é a reflexão que a gente traz para o dia de hoje. Para que nós possamos pensar em que estágio de fato nós estamos. E aonde nós queremos chegar. Se de fato nós queremos caminhar e fazer, como descreve André Luiz, a evolução em 2 mundos. Porque fisicamente estamos buscando essa evolução. Mas a pergunta é, espiritualmente estamos fazendo igual? Então, para que nós possamos refletir quanto a isso, tomar conclusões com relação, tirar conclusões com relação a essas nossas reflexões e, se possível, levar aos nossos irmãos que estão aí sedentos para os nossos momentos de diálogo, de bate-papo, né, em termos dos momentos que vivem também. Tá? Essa é a reflexão de hoje. Tá? Esse é o momento e agradeço a vocês pela paciência de nos ouvir.